O vereador pede informações sobre a reforma do Centro de Convivência e você também confere na edição de hoje. Operação Tapa Buracos atende pedido de vereador. Enem abre período de inscrições para a prova deste ano. E Giro Ambiental fala do Estatuto dos Animais de Campinas. Tudo isso em 20 segundos aqui no Câmara Notícias. O vereador Gustavo Peta utilizou a tribuna da 25ª reunião ordinária que aconteceu na última quarta-feira para falar sobre a situação do Centro de Convivência. Gustavo Peta subiu à tribuna da última reunião ordinária para protestar sobre o que chamou de um abandono do Centro de Convivência Cultural de Campinas. O local passa por reforma há alguns anos. O Centro de Convivência Cultural agoniza há muitos anos na nossa cidade. Há uma matéria hoje no Correio Popular que não nos surpreende observar que o Centro de Convivência está sendo utilizado agora por pessoas que não possuem moradia, por moradores de rua. E o que não nos surpreende é exatamente esse estado de abandono. Há alguns anos nós temos observado isso aqui na tribuna, temos falado, feito requerimentos, conversado inclusive com o prefeito da cidade, com o secretário de Cultura, mas as respostas são muito vagas. O vereador leu na tribuna as respostas de um requerimento enviado à administração municipal. Existe previsão de obras para a reforma do Teatro do Centro de Convivência? A primeira resposta é que o processo de reforma já está acontecendo desde 2013, a partir de laudos técnicos que estão sendo realizados. Mas o fato é que até agora nenhuma obra começou em relação ao Centro de Convivência. O vereador chegou a questionar sobre a destinação de recursos e a construção de novos locais voltados para a cultura. Eu faço um questionamento no requerimento e quero fazer aqui na tribuna. Nesse sentido, eu até concordo com a posição do secretário de Cultura, mas acho que isso deveria ser feito com mais agilidade. Que é o seguinte: se Campinas não consegue manter em estados mínimos de conservação e preservação o Centro de Convivência Cultural, que é um patrimônio dessa cidade, por que nós fomos buscar recursos para fazer um teatro de ópera no Parque Ecológico? Se a cidade não tem condição, e isso é a administração pública que está dizendo, de manter o Centro de Convivência Cultural e buscar recursos para fazer um novo equipamento cultural vocacionado para a ópera no Parque Ecológico, agora o prefeito diz que está tentando, junto ao governo do estado, modificar a vocação desses recursos para a reforma do Centro de Convivência. Acho isso acertado, mas isso tem que ser feito de modo urgente. A cidade não aguenta mais passar vergonha, inclusive no mundo cultural, artístico, nacional, com seus equipamentos culturais em frangalhos. Peta terminou a fala fazendo um apelo. Vai aqui um apelo ao Poder Executivo para que agilize esses mecanismos que podem dar conta de um financiamento, de uma reforma que faça a gente voltar a ter esse que é o principal equipamento cultural da nossa cidade. Ali nós temos o teatro, mas temos também as artes visuais, todos os tipos das diversas manifestações artísticas presentes, e nós estamos observando um estado de abandono. E já na última sexta-feira, a Câmara de Campinas sediou o seminário Escola Sem Partido para discutir o projeto de lei que tramita na Câmara Federal. E a iniciativa do evento ela foi da comissão especial que é formada por deputados que discutem o tema. Com a presença dos deputados federais Marcos Rogério, Paulo Freire, Flavinho e Eduardo Bolsonaro, foi discutido uma mudança na educação e, na visão dos parlamentares, acabar com doutrinações.
O presidente da reunião, o vereador professor Alberto, fez um balanço da discussão. Eu faço uma avaliação muito positiva. Em primeiro lugar, que a escola sem partido não é censura de nada. Ela mantém todos os direitos do professor. Eu mesmo sou professor e me senti muito confortável em ouvir os deputados expondo as questões. A questão é o alvo preferencial, é a questão da doutrinação nas escolas. Infelizmente, existem professores que querem impor os seus pontos de vista, suas ideologias, suas confissões religiosas, suas cosmovisões sobre o aluno. O aluno é uma vítima. Outro ponto que gera polêmica é no possível conflito da educação familiar ter influência no ensino escolar. A educação familiar é a primeira, é o que a gente recebe, que a gente fala a educação do berço, né? A gente recebe isso, a gente herda esse patrimônio. E a escola, ela ensina conteúdos de uma grade curricular já pronta. Claro que, do ponto de vista teórico e talvez até prático, não exista neutralidade em nada. Mas nós temos que, na medida do possível, tomar cuidado para mostrar todas as possíveis opiniões sobre os muitos assuntos, sem tomar um partido ao ponto de constrangir quem pensa diferente ou impor o seu ponto de vista. E uma operação tapa-buracos foi realizada em uma rua do bairro Taquaral após o pedido do vereador Pastor Elias Azevedo. É o que você acompanha na matéria da Mariana Cremasco. A rua Paula Bueno é uma das mais movimentadas do bairro Taquaral. A pedido do vereador Pastor Elias Azevedo, a prefeitura realizou a operação tapa-buracos em um trecho que estava problemático. Nós recebemos, portanto, a indicação e fomos contemplados, através da Secretaria de Serviços Públicos, praticamente 8 dias depois o serviço já foi efetuado. Além de ser uma via de fluxo intenso, a rua Paula Bueno faz parte do itinerário de algumas linhas de ônibus da cidade, o que compromete ainda mais o pavimento. O vendedor Fábio passa pela rua todos os dias e sentiu a diferença. Todos os dias a gente tinha que desviar e, inclusive, antes mesmo do contato com a assessoria, tivemos um problema de um senhor que estava passando pela rua com o seu veículo e acabou caindo no buraco e danificando o seu veículo. Então isso preocupou muita gente em relação a acidentes, a pessoas que tinham que passar desviando dos buracos. O pedido do vereador foi feito através de uma indicação, uma ferramenta muito usada pelo Legislativo. O vereador também dispõe dessa ferramenta, que é indicar no nome do cidadão a necessidade que ele tem. E nós temos feito muitas indicações para esta região. Ora, através de pedido do próprio cidadão, ora, a gente mesmo passando pela rua, observando, nós já fazemos uma indicação solicitando providências para a Prefeitura. E a campanha Maio Amarelo já está acontecendo, nós até fizemos uma entrevista especial aqui no Câmara Notícia na última sexta-feira, mas a gente acompanha agora uma reportagem que mostra que Campinas vem conseguindo resultados positivos com a conscientização. A cor amarela é sinal de alerta no trânsito e, por isso, simboliza a campanha Maio Amarelo, que leva à sociedade a importância de um trânsito mais seguro. O mês foi incluído no calendário oficial de Campinas em 2014 pelo vereador Carmo Luiz, que na época presidia a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara. O parlamentar Rodrigo da Farmadic representou a casa na solenidade de abertura de 2017. Também estiveram presentes os vereadores Ailton da Farmácia e Luiz Carlos Rossini. Essas ações que vêm sendo implementadas em Campinas, com prevenção de acidentes, melhora também a saúde pública da cidade, a saúde financeira, visto a grandes recursos que são gastos para tratamento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Então fica aqui meu parabéns à Prefeitura por essas ações que vêm sendo desenvolvidas. Neste ano, o tema da campanha é escolhas. Usar o cinto ou não usar? Falar ao celular enquanto dirige ou não? De acordo com o gráfico divulgado pela Prefeitura, Campinas está no 8º lugar em acidentalidade no mundo, 11 posições abaixo da avaliação nacional e atrás ainda de países como Bélgica e Estados Unidos. Vitória, que para o prefeito tem raízes na conscientização. Isso
é obrigatório que chame a nossa atenção para que a gente possa conscientizar a população. Eu sei que muitas vezes, por questões culturais do brasileiro, ele fica um pouco bravo, um pouco chateado de ter blitz e algumas restrições, mas isso é necessário. A vida está acima de todas essas coisas. No Brasil, um óbito é registrado a cada 12 minutos no trânsito. Campinas, que está em posição de vantagem em relação à média geral do país, registrou em 2016 15,9% de mortes a menos que em 2015. Campinas reduziu o número de mortes por acidente no trânsito pelo 3º ano consecutivo. Com as ações do Maio Amarelo, o objetivo é que os números continuem caindo. Para o secretário de Transportes de Campinas, a cidade está na direção certa. Nós estamos numa tendência de queda muito expressiva, o que demonstra que as ações que o município está desenvolvendo estão na direção correta e trazendo essa segurança para a nossa população. A programação completa do Maio Amarelo está no hot site da INDEC e o endereço ele aparece aí na sua tela. E a seguir tem o quadro Giro Ambiental aqui no Câmara Notícias sobre o Estatuto dos Animais. O vereador Carmo Luiz fez uma homenagem para o escritor Jorge de Lima com a entrega de um título. A Câmara Municipal entregou na última semana o diploma de mérito literário José Paranhos de Siqueira ao escritor Jorge Alves de Lima. A proposição foi uma iniciativa do vereador Carmo Luiz. Nós observamos que tem uma trajetória linda, ou seja, uma trajetória de sucesso, de glória e de qualidade, e que nós realmente todos juntos o abraçamos e desejamos para você toda sorte de bênçãos, toda felicidade e sabedoria o suficiente para que você possa continuar produzindo este trabalho lindo que você vem fazendo. Diversas personalidades participaram da solenidade e também brindaram o homenageado. E, caro Jorge, receber esse diploma com o nome do nosso inesquecível Vate só lustra ainda mais a glória da distinção. Para mim, o seu nome e o dele, de Paranhos, já chegaram, como diziam os latinos, ad astra et ultra, ou seja, aos astros e muito além. O homenageado falou um pouco das dificuldades que um escritor independente enfrenta e sobre a realização de fazer esse trabalho. É um trabalho assim que me deixa muito feliz. Eu quero dizer que eu continuo sempre o mesmo, com a mesma humildade, com o mesmo coração aberto para os meus amigos, para as pessoas que não são meus amigos. É esse o meu trabalho, a minha trajetória. E começou hoje o período de inscrição do Enem. A gente vê os detalhes agora em uma matéria da NBR. Neste ano, são esperadas 7 milhões de inscrições para o Enem, que vão ser feitas pela internet. Uma novidade deste ano é que candidatos com surdez ou deficiência auditiva vão poder fazer a prova em Videolibras, a língua brasileira de sinais. Aqueles candidatos que desejarem fazer com esse auxílio, com esse recurso, deverão fazer essa opção no ato do sistema de inscrição e estarão fazendo a prova com auxílio de um vídeo prova, da vídeo prova, e com um computador que vai auxiliar na tradução de questões, palavras que ele teve dificuldade na língua portuguesa. O preço do exame deste ano é de R$ 82. Estão liberados de pagar o Enem os alunos que concluem o ensino médio em escola pública, em colégio particular como bolsista integral, além de participantes do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e de famílias com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. A semana começou ensolarada e deve prosseguir assim pelo menos até sexta-feira, segundo as informações do CEPAGRE da Unicamp, mas é preciso ficar atento à umidade do ar que no período da tarde fica abaixo dos 30%. Para amanhã, a previsão é de temperatura mínima de 14 graus pela manhã e a máxima de 28 à tarde.
A Ponte Preta tentou, mas não conseguiu reverter a desvantagem de 3 gols e ficou pela 6ª vez com o vice-campeonato paulista, é o que a gente confere aí com o Gabriel Castro. Gols só no segundo tempo, e foi o Corinthians que saiu na frente. Após erro de passe de Fernando Bob, Fagner recuperou a bola e tocou para Jadson, que viu Ángel Romero livre na área. O paraguaio precisou de 2 oportunidades para bater o goleiro Aranha. Gol do Corinthians e do título. A macaca precisava fazer 4 gols em 30 minutos. Ela conseguiu apenas 1. Após cobrança de falta de Ravanelli, o zagueirão Marlon, no segundo pau, tocou para o fundo das redes. E ficou nisso. Corinthians 1, Ponte Preta também 1. 4-1 no agregado para o Timão. 28º título de campeonato paulista. A Ponte amarga o 6º vice-campeonato no estadual. E o projeto que cria o Estatuto dos Animais foi assinado pelo prefeito de Campinas, é o que a gente confere agora no Giro Ambiental de hoje. Campinas está prestes a ter um conjunto de normas sobre os animais silvestres e domésticos da cidade. É que na última semana foi assinado o projeto do prefeito que deverá ser analisado pela Câmara Municipal, que trata do Estatuto dos Animais. Os vereadores Gilberto Vermelho, Fernando Mendes, Paulo Haddad, Permínio Monteiro e Marcos Bernardelli acompanharam a solenidade, em que também foi dada a posse aos membros do CMPDA, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. No ano passado, a Câmara fez a entrega da minuta do projeto ao Executivo. O presidente da Comissão de Defesa dos Animais do Legislativo, o vereador Carmo Luiz, representou a Câmara e lembrou dos esforços para que essas regras virem lei. A 4 mãos, todos nós juntos trabalhamos muitas vezes, fizemos muitas reuniões, corrigimos, debatemos, observamos o que era importante estar, o que não era importante estar, e acreditamos de verdade que conseguimos confeccionar um estatuto à altura da cidade de Campinas, procuramos atingir todos os tipos de animais, desde o animal doméstico até o animal silvestre, determinamos metas, propomos rumos diferenciados. Flávio Lamas, do Conselho Municipal, que agora é também diretor da ANAMA, a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, falou da construção do documento. Isso é a consagração de uma luta que já vem há uns 5 a 7 anos. A gente sempre pensou em ter o seguinte, uma lei única que reunisse todas as normas da proteção animal em Campinas. Isso é um estatuto, né? Então nós sentamos e verificamos o que era viável, o que era possível, tentamos avançar. Mas para isso funcionar, não adiantava a gente nascer da cabeça de um ou outro. Então foram os protetores fazendo isso e conversando com os vereadores. E os vereadores vendo, mas não é da competência do vereador fazer uma lei dessa que é de origem do Executivo. Nós fizemos na Câmara, discutimos com a proteção animal e aí aquela peça pronta nós trouxemos para o prefeito e o prefeito mandou para os departamentos técnicos analisarem. Então a gente está nascendo uma coisa que é de baixo para cima, não de cima para baixo. O prefeito Jonas Donizete destacou a discussão sobre o Estatuto antes da proposta chegar à Prefeitura. Foi discutido, foi debatido, teve audiências públicas na Câmara e todas as sugestões, aquilo que foi o resultado final, o Executivo, nós colocamos no projeto de lei e agora mandamos para a Câmara vai votar e, caso aprovado, volta para a minha sanção e é transformado em lei no município. A presidente do Conselho salientou a trajetória para que as ideias fossem para o papel. Esse estatuto, ele começou há 6, 7 anos. A gente ia na casa de algumas protetoras e começava a montar, e muita discussão, muita briga, porque uns achavam uma coisa, outra, e a gente tem que ter apoio jurídico e apoio da política também, né? Sem isso não dá para montar. E finalmente saiu, depois de muita discussão. E aí, depois dessa discussão com os protetores, foi para os vereadores, para essa comissão de proteção. E aí a coisa se engrandeceu.
ficou prático, ficou correto, ficou dentro da lei, muita discussão. E eu acho que é a melhor coisa que aconteceu esse ano. Lamas explicou ainda que a ideia é que Campinas seja modelo para outros municípios. Nós queremos pegar o nosso estatuto, fazer uma limpeza nele, tirar alguns artigos que são mais específicos de Campinas e depois disponibilizar para todas as cidades, através da NAMA. Então os prefeitos podem olhar e ver o que interessa para eles, acrescentar mais ou tirar alguma coisa, mas já ter uma consciência mais nacional sobre isso. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui, eu vejo você amanhã.